Olá, você internauta, a paz do Senhor. No ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. Quando se fala de Assembleia de Deus no Brasil, ou melhor, da história das Assembleias de Deus no Brasil, ele é especialista. O Dicionário do Movimento Pentecostal, da CPAD, é uma das obras de autoria dele. Ele é diretor-geral da Faculdade das Assembleias de Deus no Brasil, historiador, pastor, teólogo. Estou falando do pastor Isael de Araújo, a quem recebemos no Teologia em Foco de hoje com um bem-vindo. Pastor Isael. Olá, vocês que estão assistindo este programa Teologia em Foco. Para mim é uma honra ter essa oportunidade de estar participando desse programa e também ser entrevistado por um amigo, nosso pastor Gilberto. Eu creio que teremos aí uma boa conversa e assuntos muito importantes para todos nós. O foco de nossa entrevista de hoje é ensino teológico. Vamos ao foco. Pastor Isael, conhecimento teológico. Qual a importância de buscá-lo e qual a importância de tê-lo? Bem, eu entendo que há um contexto para responder essa pergunta muito importante para nós hoje da Igreja Evangélica, para a Assembleia de Deus, do nosso tempo. É preciso nós falarmos de um contexto, do tempo que nós estamos vivendo e da educação cristã, bíblica, que todos os crentes, e quando eu falo todos, que deve ser estudada por toda a igreja, por todos os crentes, um conhecimento, uma formação que devem adquirir, uma formação formal na Bíblia, na Palavra de Deus. Quando eu me refiro a contexto, eu quero dizer a sociedade, o mundo em que a igreja se encontra. Então, o contexto fora, o contexto exterior da igreja, meu caro, com o tempo vai se evoluindo, vão mudando, há mudanças. E que a igreja, ela tem que estar preparada para dar resposta, porque ela está inserida nesse contexto. Então, a sociedade brasileira, isso é importante falar, e aí como historiador, né, a gente tem que fazer menção, fazer referência à evolução educacional, da formação do brasileiro, da membresia da igreja que foi entrando nas igrejas, principalmente as Assembleias de Deus. Então, lá atrás, quem sabe há 50 anos, talvez a cobrança para o pastor, o dirigente da igreja, não fosse tanto a sua escolarização. Não havia cobrança, mas havia também a necessidade. Havia também a necessidade, mas a necessidade, ela existia porque pessoalmente, individualmente, os pastores, não quero dizer com isso que alguns não estudaram. Muitos deles, nós temos vários nomes, inclusive na Assembleia de Deus, de pastores que buscaram estudos como que a gente chama no modelo autodidata. Estudaram por conta própria. Líderes que exerceram, nomes que exerceram funções importantíssimas. Poderia mencionar alguns nomes, não sem nenhum desmerecimento, mas que eles buscaram ensinamento. Eles foram nossos líderes, eles tinham formação como agricultor, como lavradores, enfim, mas foram outros que buscaram conhecimento, estudar, ler, leitura. Pastor Estevão Ângelo de Souza, Alcebiades Pereira Vasconcelos, buscaram conhecimento, não foram a uma faculdade, mas eles tiveram, e depois posteriormente fizeram um curso teológico. Então, o contexto da igreja foi mudando, e a sociedade, as questões do tempo foram pedindo respostas
que não somente era simplesmente citar a Bíblia. Na verdade, o que eu estou falando, meu caro Edberto, não é nada novo. A própria apóstolo Paulo falou que devemos estar preparados, prontos para dar resposta, né? E a preparação, a formação teológica é uma formação que o obreiro, que o crente precisa ter para a igreja pregar, ensinar, não é? Àqueles que vêm. Agora, isso seria a finalidade ou utilidade exterior. O crente, ele estudando teologia, que ele pode estudar com os livros. Hoje, a Igreja Evangélica Brasileira, ela tem à sua disposição as obras teológicas, as obras de referência, que o crente pode, por ele mesmo, adquirir e ler, estudar e adquirir conhecimento. Então, o crente vai sendo edificado, vai aumentando a sua formação, e é um conhecimento que passa tanto por sem ser formal, também deve ser pela educação formal, onde hoje estou atuando, não é? Numa faculdade que oferece a formação, a graduação na teologia, a formação, educação formal. Então, eu reúno, listo essas importâncias do conhecimento teológico. E por que eu digo isso, pastor Gilberto? Que muitos direcionam a formação teológica para o obreiro, para quem vai ser obreiro, ou quem é obreiro, quem vai pastorear. Existe até uma expressão, quem precisa de teologia? Eu respondo, todos os crentes. Então, ilustrando essa expressão, como por exemplo a formação de nutrição, né? Hoje existe o profissional nutricionista, né? Mas uma dona de casa, alguém está fazendo lá um bolo, ela domina lá a sua receita, né? Faz um bolo, ou faz uma comida, outra qualquer, se tem aqui um bolo, mas poderia ser qualquer comida. Ela não é uma pessoa que é nutricionista, enfim, mas faz e está seguindo a receita. Ela não sabe os ingredientes, as vitaminas, não domina as vitaminas, as calorias, enfim, que tem cada um daqueles componentes daquela comida, não domina. Mas ela está fazendo nutrição, ok? Agora existe o nutricionista, que conhece, sabe fazer uma dieta, fazer um prato rico em determinadas vitaminas, enfim. Então, uma comparação bem assim, vamos dizer, caseira, simples, o crente que lê a Bíblia por conta própria, que lê, faz a leitura, ou o crente que prega, ensina, ou na igreja, ele está fazendo teologia. Está fazendo teologia, não tem a formação teológica, não conhece as teorias, não conhece as correntes teológicas, não conhece, vamos dizer assim, teólogos. Não sabe organizar e sistematizar o ensino. Isso, que é chamada teologia sistemática. Entretanto, ele está fazendo teologia assim. Ele está fazendo teologia. O senhor ainda há pouco citou os pioneiros, enfim, chegou Sim. a citar nomes de pioneiros das Assembleias de Sim. Deus. Como é que o senhor vê essa questão de que ainda hoje, quer dizer, existirem pastores que são meio resistentes, reticentes quanto aos membros da igreja que eles lideram fazer teologia? Porque isso foi um problema, né? Os pioneiros do ensino teológico no Brasil sofreram muitos problemas, mas isso ainda acontece hoje, e se acontece, a que se dá, na sua opinião? Essa é uma questão muito interessante, e eu, pastor Gilberto, acho muito importante nós esclarecermos a geração assembleiana atual, porque muito do que eu vou falar hoje, eu observo que ocorreu no passado não faz sentido hoje, quando nós vivemos no que diz respeito
oferta de seminários, de cursos teológicos, existe amplamente. Hoje, praticamente, as grandes igrejas, as Assembleias de Deus, têm seus próprios cursos teológicos livres. Chegamos isso na década de 90, anos 2000, de 80, 90 para cá. Mas antes não era isso, não era assim, não é? E eu escrevi em 1982, 86 melhor dizendo, uma apostila intitulada A História da Educação Teológica nas Assembleias de Deus. Exatos 32 anos passados. Bastante tempo. Que eu trato isso. Então, o que nós temos hoje, que ainda persiste, é reflexo de lá atrás. Na educação teológica, estudar teologia, melhor dizendo, era abominação, era pecado nas Assembleias de Deus, quem estudasse teologia. Isso tem algumas razões históricas que tem a ver com a formação do modelo de ensinamento estabelecido pelos pioneiros nas Assembleias de Deus. Então hoje isso deveria de fato nem existir, mas ainda existe. Ainda existe porque o ponto principal é que a educação teológica, ela não nasceu para como exigência, como critério ministerial para a ordenação dos obreiros. De modo que hoje, o que nós temos, quem procura cursos teológicos, na sua maioria, são crentes por conta própria, individualmente, que querem estudar teologia. Então não há necessidade, não há exigência, conquanto algumas convenções estaduais peçam o diploma teológico, mas é diferente das igrejas tradicionais em que para o candidato ao ministério ele tem que ter uma formação teológica. Essa exigência não foi. E outro ponto, para concluir esse assunto, é que os que iniciaram então a educação teológica no contexto da Assembleia de Deus, eles não tiveram a aprovação, vamos dizer assim, institucional. Foram iniciativas e eles deram a sua cara a tapa e sofreram, e alguns até tiveram por seus nomes para serem excluídos das Assembleias de Deus, porque abriram curso teológico. Bem, o Teologia em Foco também traz um pouco de história para você, e daqui a pouco nós vamos ouvir do pastor Israel algumas questões relacionadas ao campo de atuação do teólogo e também a respeito da questão de convalidação, seminários teológicos, se o MEC aceita, não aceita. Já já estamos de volta com o seu Teologia em Foco. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Hoje com o pastor Israel de Araújo. Pastor Israel, pessoa formada em teologia está habilitada a trabalhar apenas no ministério, a tornar-se pastor? Quais são as outras áreas de atuação de um teólogo? Propriamente, pastor Gilberto, a formação de teólogo e a consequente prática após a formação
é algo que ainda estamos novo, é algo novo no sentido de que o campo para a atuação, ela ainda não está muito definido. Há um aspecto aí que precisa ser dito, é o seguinte, que normalmente os estudantes de teologia, eles vêm em busca, e não tem pesquisa científica, então isso vamos dizer assim, é algo que a gente fala por observação, muito bem. Eles buscam fazer teologia para ter a educação formal, ok? Mas como a graduação superior reconhecida pelo MEC é algo recente, então hoje, como eu já falei aqui, que a busca por estudar, por fazer teologia, não está exatamente atrelada ou ligada a uma formação ministerial, então um grande número de pessoas que fazem teologia, elas fazem para sua formação pessoal. E com o diploma agora reconhecido pelo MEC, ele passa a ter uma formação superior. Então, o que nós vemos é o seguinte, é que muitos crentes estão buscando ter uma formação superior e não vão lá fazer engenharia, não vão fazer pedagogia, não vão fazer filosofia, vão fazer teologia, vamos dizer assim, une o útil ao agradável e passa a ter uma formação superior, ok? Isso é um ponto que está acontecendo. Já com suas carreiras em outras áreas bem estabilizadas? Ou não. Não pensando no mercado, não pensando no que se vai ganhar? Pensando também. Pensando também. Grande parte pensando também, que aí vou chegar nesse ponto da sua pergunta. Propriamente, ele exercer uma profissão de teólogo, isso não tem, porque o médico vai exercer, vai ter um consultório médico, ou vai trabalhar no hospital, o engenheiro na construção, o arquiteto, e o teólogo. Então, o teólogo, seu campo de atuação, ele está dentro do contexto religioso das igrejas, né? Agora, ele pode também atuar no próprio, na educação cristã, tanto no contexto de próprios seminários, faculdades, como também no ensino religioso. Agora, é importante dizer que apenas com a graduação superior não é suficiente. Então, isso seria algumas áreas que ele poderia atuar, que ele aí poderia ter vamos dizer assim, oferir alguns recursos, remuneração por ter essa formação. Também, com a formação teológica, há algumas, até egressos da nossa faculdade, temos N exemplos de egressos, de formandos da faculdade, que eles não tinham nenhuma formação superior, são militares, funcionários públicos, que na hora da promoção, que precisa da prova de título, o que ele apresentou? Apresentou o diploma de teologia de graduação superior. Então foi aceito. Para o plano de cargos e salários. Cargos e salários, isso nós temos. Então seria vamos dizer assim, essas áreas que poderia atuar. Mas eu enfatizo, pastor Gilberto, e para os que estão nos assistindo, que é algo que está ainda em desenvolvimento, amadurecendo, para nós realmente termos definidos. É claro que academicamente, falando, vamos dizer assim, o teólogo, ele é um pensador, ele é pesquisador da teologia, da religião, só que ele não vai, ele não deve e nem pode, né, somente ter a graduação para isso. Ele tendo a pós-graduação, tendo especializações, que aí ele vai realmente estar habilitado
a atuar num universo mais amplo e alto, vamos dizer assim, academicamente falando. O senhor falou ainda há pouco de seminários teológicos e também falou a questão de graduação do MEC. Bem, há pouco tempo, o que os seminários teológicos ofereciam dos chamados cursos livres em teologia, eles poderiam receber assim um reconhecimento do MEC via uma faculdade reconhecida, através de convalidação. Como se dava isso e como é que é hoje? Ainda é possível alguém que fez ou está fazendo curso livre de teologia em algum seminário receber diploma de graduação reconhecido pelo MEC? Este assunto é importante informar, né, para deixar bem claro que havia uma portaria do MEC que ela abriu esta oportunidade para aqueles que fizeram curso livre de teologia requerer uma integralização da sua formação com curso superior de teologia. Mas esta portaria, ela cessou, ela encerrou, ela terminou exatamente no ano passado, 2017, em setembro do ano passado. Na verdade, foi até uma prorrogação do MEC. O que significa isso? Que as turmas de integralização que nossa própria FAECAD estabeleceu, fez de integralização, elas só podiam ser abertas até setembro de 2017. Depois disso não pode ser estabelecido a integralização. Então, esta janela, vamos dizer assim, na legislação que foi aberta para aqueles que fizeram cursos livres de teologia, tivessem, vamos dizer assim, tecnicamente chamada de integralização, com a graduação superior, cessou, não tem mais essa oportunidade. Então, quem está fazendo ou quem fez seminário e até setembro perdeu total, como é que fica então essa situação para quem fez ou quem está fazendo seminário? Vai gerar uma desmotivação, enfim? Eu posso dizer, e eu até, vamos dizer assim, oferecer, né, pela FAECAD, algumas alternativas. Vamos a elas. Quem já fez ou está estudando teologia, tem diferentes casos. Agora não pode mais simplesmente fiz teologia e ingressar numa turma de integralização para estudar 1 ano e 6 meses, 18 meses, naquele formato. Mas qual seria, vamos dizer assim, usar um termo, um aproveitamento para quem fez ou está fazendo teologia livre, né? Que são cursos, vamos dizer que as suas matrizes curriculares são até parecidas com os cursos superiores, ressalvado algumas diferenças de disciplina. Então, qual seria, vamos dizer assim, as portas de entrada que ele poderia aproveitar aquela formação para, vamos dizer assim, bem no popular, não perder, né? Algumas sugestões que ele poderia fazer. Nós temos, por exemplo, a legislação da Lei de Diretriz e Base, tem um artigo que permite que nós, do curso superior, possamos estabelecer uma oportunidade de haver requerimento que chamamos de certificação de conhecimento. Então, uma pessoa que ela tem a sua, vamos primeiro exemplo, tenha já um curso livre, feito teologia curso livre, ele ingressa, por exemplo, na FAECAD, se matricula na graduação superior, ele não tem nenhuma outra graduação em outros cursos superiores, apenas por exemplo, o curso livre de teologia. Ele pode ingressar, matricular na nossa graduação e mais adiante ele faz o requerimento de certificação de conhecimento. Essa certificação de conhecimento tem todas umas normas para que ele possa requerer a sua aproveitamento de disciplina, até 50% da carga horária, mas ele é submetido a uma banca, que ele passa por provas, enfim. Então,
aquelas disciplinas, em outras palavras, que ele estudou lá em teologia, vai ser útil para ele, se ele passar, ele fica ali isento dessa disciplina, porque requereu certificação de conhecimento. Agora, uma outra oportunidade, quem não fez teologia, mas ele tem uma graduação superior, lá em outras áreas, humanas ou exatas, ele pode fazer uma pós-graduação na área teológica, num dos cursos que nós ofertamos de pós-graduação, Teologia do Novo Testamento, Ciências da Religião, enfim, não é? E importante até relacionar, quando eu falo de Ciências da Religião, a pós-graduação em Ciências da Religião também habilita a ensinar religiões nas escolas, enfim, pode ser aproveitado. Então, são alternativas que aquele que for formado em curso livre possa... Agora, evidentemente que algo que é uma decisão de cada um, né? De já ingressar num curso superior de teologia. Isso é uma decisão de quem cada pessoa deve tomar, né? Você que está cursando teologia livre ou já terminou o seu curso livre em teologia, recebeu importantes orientações do pastor Israel. Depois você pode procurar a FAECAD nesse sentido para tirar mais algumas dúvidas que porventura tenham ficado. O pastor Israel falou ainda há pouco de pós-graduação. No próximo bloco falaremos sobre isso. A FAECAD lança um curso de pós-graduação muito interessante e também traz mais algumas novidades para você. Até já já, logo mais estamos de volta. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Você já ouviu falar em teologia pentecostal? Bem, a FAECAD oferece um curso de pós-graduação em teologia pentecostal. Pastor Israel, em que consiste esse curso que a FAECAD está oferecendo? Como é que está o andamento de formação de turma? E se os interessados devem fazer o quê? O que o senhor tem a dizer sobre o curso de pós-graduação Lato Sensu em teologia pentecostal? Bem, essa é uma das grandes novidades, né, de projetos que estamos realizando, dentre outros projetos que estamos trabalhando na FAECAD para ofertarmos ao nosso povo, nosso público, especialmente o público assembleano, público pentecostal como um todo, né? Então, ao iniciarmos a nossa gestão à frente da FAECAD, entendemos que já era a hora, o momento, e nós vamos dizer assim, numa expressão bem comum, já estamos bem crescidos no que diz respeito às pesquisas, literatura no Brasil, no campo acadêmico da teologia, que a FAECAD, ela pudesse, vamos dizer, melhor dizendo, dar uma formação superior, mas no nível de pós-graduação na teologia pentecostal, né? Então, é importante até esclarecer que a FAECAD é uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC,
ela não é oferta apenas teologia, graduação de teologia, ela oferta também licenciatura em pedagogia e vários cursos de pós-graduação na área teológica, área de ciência, da área de religião, e entendemos que era o momento, a hora de lançarmos este curso chamado de Teologia Pentecostal. Então, preparamos uma matriz curricular, é um curso de pós-graduação lato sensu, ou seja, especialização, de várias opções de estudo aos sábados, durante a semana, 12 meses ou 18, dependendo da opção do interessado em se matricular. E é um curso para contribuir com a pesquisa, com o estudo da teologia e pentecostal, no sentido de que o campo da teologia tem, né, esse âmbito pentecostal, né, o campo teológico. Então, nós sentimos que a faculdade, como uma instituição acadêmica, ela deve assumir essa vanguarda, vamos assim dizer, essa frente, essa dianteira no Brasil. Então, é uma novidade, temos bastante pessoas interessadas já, estamos trabalhando, melhor dizendo, para formar turmas, não é, de pós-graduação. Estamos com professores, doutores, mestres da própria instituição e também professores, mestres convidados para ministrarem aqui com aulas especiais. São nomes na nossa denominação que têm a contribuir, porque eu enfatizo, já temos muitos autores pentecostais, obras lançadas pela nossa casa publicadora, a CPAD, não é, na área. Então, por que não termos a nossa própria formação, teologia pentecostal, né? Eu creio que nós vamos dar uma contribuição muito grande na questão da formação teológica. O senhor falou aí de que tem também outras novidades em curso na FAECAD. Bem, eu acredito que alguns pontos precisam ser trazidos aqui aos nossos internautas. Um deles é a FAECAD, o senhor falou que é registrada pelo MEC, ela tem sua sede no Rio de Janeiro, e como é que as pessoas de fora podem fazer para acessar a FAECAD? Tem alguma novidade nesse sentido? Alguém que queira fazer o curso e mora no outro estado, está ouvindo o Teologia em Foco? E outra, e quais outras novidades a gente pode compartilhar com nossos internautas que estão em curso no FAECAD? Eu creio que essa é uma grande oportunidade de falarmos a respeito da FAECAD, porque a FAECAD é uma instituição da Convenção Geral das Assembleias de Deus, ela é nossa, não é? E ela, no momento, ela atende a um público presencial, ela tem só o credenciamento para funcionar presencialmente, ofertar a graduação em teologia presencial, ofertar licenciatura em pedagogia também com aulas presenciais, os cursos de pós-graduação também presenciais. Mas nós estamos empenhadíssimos em projetos que, em linhas gerais, isso vamos dizer assim, em primeira mão para o público, né, passando para o público que vai estar nos assistindo, que nós queremos, nosso desejo é tornar a FAECAD nacional, a FAECAD das Assembleias de Deus. Então chegou um momento, mas como isso? Então nós estamos trabalhando fortemente no processo do EAD, da modalidade à distância, ok? E a modalidade à distância, ela permite que a FAECAD possa ofertar cursos autorizados pelo MEC, como teologia, como pedagogia e outros cursos, os cursos de pós-graduação, ok? Por exemplo, a FAECAD trabalhar cursos livres para os pastores, para os obreiros, e nós estamos trabalhando, alguns pontos a gente não pode aqui anunciar, porque a gente não está ainda
concretamente firmado, né, prontos, mas aguarde, acompanhe pelo nosso site na internet, o site da FAICAD. Nós estamos ali atualizando, colocando as novidades pelas redes sociais que a FAICAD tem, as mídias sociais. E são novidades muito importantes para atender o Brasil inteiro, com polos EAD. Que aí nós vamos ter a FAICAD nacional, ok? Então, vou usar um termo, infelizmente, nos desculpem que ainda somos presenciais. Mas tem irmãos de regiões mais próximas do Rio de Janeiro que vêm para a nossa pós-graduação. Porque, por exemplo, uma pós-graduação que é aos sábados ou a cada 15 dias, ele pode se programar e vir estudar. Nós temos alunos de longe que vêm estudar, enquanto nós não temos ainda a modalidade à distância, para que possamos dar oportunidade a toda a membresia, todos os irmãos assembleanos de outras igrejas, enfim, do Brasil, né? Então, nós estamos enfatizando também a pós-graduação, pastor Gilberto, que nós estamos chamando de uma marca para nós, FAICAD+, que são as pós-graduação. Nós temos pós-graduação em diversas áreas: teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, ciências da religião, história de Israel, história da igreja, docência do ensino superior, agora ofertando a teologia pentecostal. Então, aqueles que já têm uma graduação superior pode avançar, pode ir além da sua graduação, né? E estudando pela FAICAD, ok? E também os cursos livres que nós podemos oferecer com aqueles nossos conhecimentos, com nossos professores. Hoje a FAICAD tem um corpo docente, docentes renomados, mestres, doutores, que são destacados e que tem um potencial muito grande que nós queremos partilhar com o Brasil. Mas para isso nós temos que ter algumas ferramentas na nossa mão. A FAICAD também oferece, no caso desses cursos livres que o senhor citou, oferece a questão da carga horária, né? Isso, ela registra a carga horária, e alguém que precisar utilizar essa carga horária para apresentar na hora de concorrer a algum cargo, como comprovação de título, isso é muito importante. Sim, porque os cursos livres é o que nós chamamos de curso de extensão. A FAICAD possui uma coordenação de pós-graduação e extensão. Então, os certificados dos cursos de extensão, que eu posso chamar de cursos livres, eles são reconhecidos, o MEC reconhece, então pode servir como aproveitamento de carga horária complementar para a graduação, pós-graduação, enfim, tem tudo essa utilidade, ok? E são oportunidades, pastor Edilberto, que o público nosso tem para servir a Deus e também para ser útil à sociedade, né? Então, eu volto a dizer, é só acompanhar pelo nosso site, pelas nossas mídias, que estamos sempre anunciando as novidades, né? Vamos ter neste ano o primeiro simpósio FAICAD de teologia. Tradicionalmente, no próximo fim do ano, no mês de outubro, nós realizamos a Semana Teológica. Nesse ano vamos chamar de simpósio FAICAD de teologia. Quem tiver interessado em participar, vir de outros estados, pode vir. Aqui não temos hospedagem, mas pode ser por conta própria, né? Vai ter um site. Esse é um evento em parceria com a Casa Publicadora. Então pode se inscrever pelo site, tem que fazer a inscrição. Pode fazer a inscrição antecipada pelo site do evento, ou fazer a inscrição no local, ok? Mas é bom que se antecipem, porque nós temos vagas limitadas. Vai ser no nosso auditório, aqui em Vicente Carvalho, Avenida Vicente Carvalho, 1083, Vila da Penha, no Rio de Janeiro, que é a nossa sede.
Então, são eventos que nós estamos oferecendo para o crescimento, para o fortalecimento da doutrina, do preparo dos nossos professores de escola dominical, dos pastores. São oportunidades que nós estamos oferecendo. Isto e muitos outros eventos, outros projetos. Pastor Israel, muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora, tão importante. Com certeza a FAECAD há de mudar a vida de muita gente, quer dizer, os cursos oferecidos pela FAECAD, e esta entrevista também há de trazer, ou trouxe bastante esclarecimento aos nossos internautas. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, a FAECAD de modo geral e a TV CPAD, o Teologia em Foco. Agradeço o senhor por ter nos recebido, inclusive nós estamos aqui na FAECAD. Muito obrigado pela recepção que o senhor nos deu. Eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, estamos falando alguns pontos da nossa igreja, né, da teologia, do conhecimento e também da faculdade, da FAECAD. Muito obrigado. Você, internauta, muito obrigado por tua companhia. Até nosso próximo encontro. Teologia em Foco fica por aqui. A paz do Senhor a todos.